Ontem também, conversando com o pessoal da turma da tarde de ontem, né, que é também da farmácia, só que é a Química Analítica 2. Aí ele disse, professora, a partir do ano que vem o Google não vai mais deixar gravar. Estamos lascados. Vamos voltar para o solar. Eu disse, bora, vamos voltar para o solar. Só já anunciando que provavelmente todo mundo que está no Google Meets, né, que não vai poder mais gravar, vai ir para o solar vai sobrecarregar e vai ficar, provavelmente, vai ficar um pouco instável, mas, gente, vai aqui se virando do jeito que dá certo, né? Eu vou ver se nesse recesso eu vejo alguns programas que conseguem gravar a tela e ver se eu consigo colocar o som, tipo o OBS, se eu consigo me aprender a utilizá-lo, né? Aí é qualquer um do Microsoft Teams, ele não é da Google também, não, porque qualquer um da Google, eles estão. O Google tá igual aqueles traficantes, né? Ele dá um pouquinho, aí você se vicia, aí depois ele cobra. Ah, tá vendo como eu entendo muito, né? É da Microsoft, né? O nome estava dizendo, Microsoft Teams. Eu vou também procurar esse aí, ver se eu consigo me formar nele, né? Tá certo? E aí se a gente conseguir, a gente migra para ele. Dá para fazer constitucional, né? Beleza, beleza. Então vamos lá. Vamos começar. A gente começou a falar sobre equilíbrio iônico na semana passada, correto? Então, nós vamos continuar trabalhando equilíbrio iônico. No escopo da ementa da nossa disciplina, né, a gente tem como equilíbrio iônico, basicamente equilíbrio ácido-base e equilíbrio de solubilidade. Então, são esses dois tópicos que a gente vai falar. Hoje a gente vai direcionar, né, mais especificamente para equilíbrio iônico ácido-base. Não só hoje, a gente tem várias informações sobre isso. Quando terminar esse tópico, a gente vai para equilíbrio de solubilidade, tá bom? Então, eu coloquei aqui parte 2, porque a gente começou equilíbrio iônico na aula passada, foi parte 1, tá? Então, primeira coisa, a gente vai fazer uma revisãozinha das teorias ácido-base. Já que nós estamos falando de equilíbrio de ácidos e de bases, vamos nos lembrar como que as pessoas antes de nós, né, os pensantes antes da gente, os que faziam ciências antes de nós, definiram o que é ácido e base. Isso aí vocês já viram provavelmente no ensino médio e também na química geral. Por isso que eu estou colocando aqui que é só uma revisãozinha. Existem várias teorias para classificar ácidos e bases, mas nós vamos nos ater a três principais para o nosso caso, para nossas necessidades. A teoria de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Repetindo, né, quando eu estou aqui apresentando, né, a tela está expandida, eu não vejo nada no chat. Então, se alguém quiser perguntar, se colocar, contribuir, abre o microfone, tá? Então, a teoria de Arrhenius, ela foi desenvolvida em 1887. Às vezes é engraçado que a gente vê essas teorias lá nos livros, só faz decorar o conceito e não para pensar como que foi a construção disso tudo, né? E aí a gente não entende também a importância de determinados conceitos que a gente trabalha hoje facilmente, como esses conceitos vieram para facilitar mesmo a nossa vida, no sentido de identificar, né, na prática, nos laboratórios, as substâncias. Antes de 1887, basicamente, o que se conhecia de ácidos e base era baseado nas propriedades organolépticas. Então, ácido era uma substância azeda, né? Base era uma substância de sabor adstringente. Só que quando a gente vê isso na natureza, tipo um limão, eu vou lá e experimento, é azeda, beleza, então tem ácido aqui dentro do limão, no caso é o ácido cítrico. É tranquilo, mas já imaginou? Eu vou ver até aqui escrito essa substância, eu vou ver se é um ácido ou uma base. Aí eu pego, coloco uma gotinha na minha língua, aí era ácido sulfúrico. Aí já cai aquele pedaço da língua, né? Não dava para ficar para sempre só levando em conta as propriedades organolépticas, né? E só se utilizava isso antes porque não tinha exatamente uma ciência formada, organizada, com conceitos que pudessem nos trazer essas definições de outra forma. Então, em 1887, o Arrhenius começou a estudar várias soluções, várias substâncias, né, fazendo soluções delas, e percebeu algumas características que fez com que ele
criasse, né, colocasse essa teoria em voga. Então, ele definiu o ácido como sendo assim: ácido é toda substância que, em solução aquosa, né, se ioniza, se dissocia, quebra as soluções e produz o próton H+. Olha só, se a gente for ler a teoria de Arrhenius, a gente vai falar de próton. Hoje em dia, próton a gente sabe que é uma carga positiva, uma partícula positiva, não é o íon H+. O íon H+, né, se ele existe, que na realidade não existe, que existe é o íon hidrônio, é um cátion, não é um próton. Só que nessa época aqui, gente, ó, ainda nem existia a teoria atômica, ainda estavam se caminhando para isso. Nessa época aí, pelo menos a teoria atômica atual, né? Nem a mesma a teoria atômica de Rutherford e Bohr. Nessa época aí, eles estavam começando a perceber que a matéria tinha características positivas e características negativas. E tudo que era positivo era chamado de próton. Como o íon, né, hidrônio é um cátion, então era chamado de próton. Tanto é que na teoria de Arrhenius ele diz, é um ácido monoprótico ou biprótico. Quando ele é monoprótico, quando ele tem só um hidrogênio ionizável, ele só libera um íon hidrônio, então mono, tá? Então, quando vocês ouvirem falar em próton ou prótico, com relação a ácidos e bases na teoria de Arrhenius, sabe que ele estava se referindo a um cátion, a uma espécie de carga positiva. Então, toda vida que eu colocar uma espécie, uma substância em água, e perceber que formou lá aquela espécie de carga positiva sendo o H+, né, eu considero aquilo como um ácido. Então, em termos de equação química, a gente pode representar da seguinte forma: HCl em meio aquoso, ó, quebra essa ligação, né, se desliga aqui, libera o único cátion, o único próton ou prótico, o H+, né? Na realidade, o H3O+, o íon hidrônio. Então, o ânion não interessa para a gente. Para definição de ácido, só o cátion. Já a base, o que vai interessar para a gente é o ânion. Segundo Arrhenius, é uma substância, né, que em solução aquosa também vai se dissociar, portanto é um eletrólito, e produz como único ânion a hidroxila. Gente, quando ele mostrou os resultados do trabalho dele e jogou essa teoria para a comunidade científica, nossa, foi um maior sucesso, porque até então não se tinha nada, né? Só tinha a questão organolética e a gente não podia sair experimentando as substâncias, né? O sabor das substâncias. Então ele fez muito sucesso. Porém, o pessoal não pode ficar quieto, foram para lá, foram para cá, descobriram a amônia, né? A ureia. E a amônia na ureia. E a amônia, olhando para ela, pela teoria de Arrhenius, olha, ela tem aqui um monte de hidrogênio. Então o pessoal pensou, poxa, se eu quebrar essa ligação aqui, vai produzir H+, ela deve ser um ácido. Só que as propriedades dela diziam que era uma base. E aí ficou todo mundo encucado com isso, né? Mas aí, pessoal, não, é uma exceção, existe exceção. Tá, mas vamos tentar explicar essa exceção. E demoraram aí 23 anos para explicar essa exceção. Essa exceção foi explicada pela teoria de Bronsted-Lowry, em 1923, 26 anos depois, estudando, medindo, indo para cá, indo para lá, analisando o comportamento de substâncias, ácidos e bases, o Bronsted-Lowry mencionaram a sua teoria, que ela não invalida a teoria do Arrhenius, tá? Ela só complementa. A teoria do Arrhenius continua valendo, mas essa aqui vai um pouquinho mais longe. E só um momento que chegou alguém aqui, eu vou autorizar aqui a entrada. A teoria do Arrhenius, do Bronsted-Lowry, ela levou a teoria do Arrhenius um pouquinho mais longe, mas ela não invalida, tá? Ele disse o seguinte, ó, nós não vamos mais agora falar em gerar cátions ou gerar ânions, né? Cátion como sendo H+, e ânion como sendo o hidroxila. A gente vai perceber como que acontece essa equação, né, de dupla troca entre as substâncias quando a gente coloca esse eletrólito em água, em solução aquosa. Então, eles perceberam o seguinte, que, como o Arrhenius tinha dito, todo eletrólito, quando colocado em água, ele se ioniza espontaneamente. Só que esse cátion, ele vai seguir para algum lugar, ele não vai ficar solto, até porque, como eu disse para vocês na aula passada, o íon H+, ele não existe, né? O que existe é o íon hidrônio. Então, o H+, vai se ligar à água, formar o íon hidrônio,
E essa característica deu aí a inspiração para o Bronstein e o Lowry desenvolver a sua teoria. Então, ele diz o seguinte: ácido vai ser a espécie que cede íons H+. E a base vai ser aquela espécie que recebe o próton, né, lá do Arrhenius, né, o íon H+, ou o íon hidrônio. Então, se a gente observar aqui, eu peguei essa substância qualquer aqui, faz de conta que eu não sei se ela é um ácido, HA, coloquei em água. O que é que ela formou de produto? Formou o íon hidrônio e formou o ânion A-. Esse íon hidrônio se formou porque a água recebeu esse hidrogênio que se dissociou aqui dessa substância. Então, se ela cedeu esse hidrogênio para a água, eu considero essa substância como um ácido. A água, por sua vez, recebeu esse hidrogênio aqui, né, para formar o íon hidrônio. Então, ela é considerada base. Na reação direta, o H+ é um ácido e a água se comporta como uma base porque ela recebe o H+, uma base de Bronstein-Lowry, tá? Não tem nada a ver com a base de Arrhenius, não. Se a gente observar a reação inversa, já que nós estamos falando de equilíbrio químico sempre fala de reações reversíveis, o que vai acontecer? A reação inversa seria o íon hidrônio reagindo com o ânion A-, formando água e H+. Nesse caso, ó, nesse sentido, no sentido inverso, o íon hidrônio cede um íon hidrogênio para o ânion A- para formar a substância H+. E o íon hidrônio se transforma em água. Então, nesse caso, na reação inversa, o íon hidrônio cede o H+, ele se comporta como ácido, e o ânion A- recebe esse H+ e se comporta como uma base. Então, eles viram o seguinte, ó, sempre na reação direta eu vou ter uma substância que se comporta como ácido e outra que se comporta como base, e na reação inversa também eu vou ter uma substância, uma espécie que se comporta como ácido e outra espécie que se comporta como base. E aí ele percebeu o seguinte, ó, o ácido da reação direta, ele vai formar, ele vai liberar como ânion a base da reação inversa. E a base da reação direta, quando recebe o H+, ela se transforma no ácido da reação inversa. Ele disse, então vai sempre formar um parzinho, ó. O ácido da reação direta forma a base da reação inversa, é um par, ácido-base. E o ácido da reação inversa se transforma na base da reação direta. É outro par, ácido-base. Então, ele acabou de lançar na sua teoria um novo conceito para ácido e base e um outro conceito mais novo ainda, que nem existia antes, de que existe um par conjugado. Cada ácido vai sempre formar sua base conjugada quando se dissocia e vice-versa. Cada base também vai sempre formar o seu ácido conjugado nesse processo de dissociação ou de associação, tá? Então, ele diz que toda vida que houver uma reação de transferência de prótons, olha aqui de novo, ó, que coisa esquisita. Transferência de prótons. Hoje em dia, pela teoria atômica que a gente conhece, transferir prótons ou mexer em prótons é coisa lá da física, é fissão ou fusão nuclear, é bomba atômica. Mas aqui é química, é solução, a gente faz lá no laboratório, ninguém nem morre por isso. Por quê? Porque nessa época ó, ainda não se tinha a teoria atômica que a gente tem hoje e chamava de próton qualquer carga positiva. Como quem está sendo aqui transferido, né? Pela teoria do Bronstein-Lowry, ele sempre se refere ao cátion, ao H+, ou hidrônio, né? Então por isso chama de próton, tá? Numa reação de transferência de prótons entre duas espécies iônicas ou moleculares, vai originar um novo ácido e uma nova base. Esse ácido origina essa base e essa base origina esse ácido. Então, forma-se um ácido, um par, desculpa, ácido-base conjugado. Ó. O ácido 1 origina o que a gente chama de base 1. A base 2 origina o que a gente chama de ácido 2. Né? Então, qual é o par? O par ácido-base conjugado, ó, do ácido HA, a base conjugada é o A-. Do ácido H3O+, a base conjugada é a água. Tá? Então, é assim que essa teoria veio complementar a teoria do Arrhenius. Porém, né, como a ciência ela é dinâmica, né, ela não é estática, ela não para, continua se sempre estudando e vai se descobrindo cada vez mais coisas novas,
descobriram algumas substâncias que aparentemente não tinham nem H+, ou OH-, né? Nem obedeciam, nem se encaixavam na teoria do Arrhenius e também não se encaixavam muito bem na teoria do Bronchilol, especialmente as substâncias lá do pessoal que trabalha com química inorgânica, né? Quem for trabalhar com bioinorgânica, né? Vai trabalhar muito com uma outra teoria que foi desenvolvida e que, de novo, não invalida nem a teoria do Arrhenius, nem a teoria do Bronchilol, mas ela amplifica, né? Ela complementa, que é a teoria de Lewis. Olha, a teoria de Lewis foi concomitante, foi no mesmo ano da teoria de Arrhenius, que estava todo mundo ali, ó, tentando resolver aquele problema lá da amônia. O Lewis, ele disse assim, eu não vou trabalhar com esse negócio de próton, não. Eu vou trabalhar com um par de elétrons. Porque trabalhar com esse tal desse próton, que eles chamavam lá, tanto o Arrhenius quanto o Lowry e o Bronchi, dizia que tinha que ter H+. E se eu tiver uma substância que não tem H+, como por exemplo a amônia? Aí como é que eu vou classificar? Então não vou trabalhar com isso, não. Vou trabalhar com elétron, porque elétron toda substância tem. Quando eu faço uma ligação, ou eu compartilho um par de elétrons, ou eu dou um par de elétrons, ou eu libero, né, esse elétron para formar um ânion e faço essa ligação com o cátion que perdeu esse elétron, né, eu ganho um elétron para formar um ânion, ou eu perco esse elétron para formar um cátion. Essas duas cargas vão se atrair, vão formar essa ligação química, mas está sempre tendo elétron envolvido na história. Então, o Lewis diz o seguinte, ácido é a espécie que recebe, ó, é a aceptora de pelo menos um par de elétrons. Vamos observar a seguinte situação. A teoria de Lewis, ela diz a mesma coisa da teoria de Bronchi-Lowry. Só que um trabalha com carga positiva, outro trabalha com carga negativa. Ó, ácido recebe elétron, recebe carga negativa. Carga positiva é o inverso de elétron, carga positiva é o inverso de carga negativa. Qual é o inverso de receber? Doar. Então, ó, o que era o ácido? Aquele que cede a carga positiva. Ácido cede carga positiva e o inverso recebe carga negativa. É a mesma coisa. O ácido é a substância, a espécie, aceptora de pelo menos um par de elétrons. E a base, por sua vez, vai ser a espécie doadora de elétrons. Doadora de carga negativa. Portanto, o inverso, receptora de carga positiva. Ó, recebe o próton. Tá? Então, os dois estão dizendo a mesma coisa, só de um ponto de referência diferente. Um se refere às cargas positivas e o outro se refere às cargas negativas, mas as duas teorias dizem a mesma coisa. Então, aqui, ó, se a gente observar essa reação, que é uma reação de complexação, muito característica lá da química inorgânica, né? Que acabei de falar, quem for trabalhar com bioinorgânica, né, produzir medicamentos que nessa área, tá aqui um exemplo. Ó. Eu tenho um metal, um cátion metálico, é o cobre, e tenho aqui uma molécula, a amônia. A amônia a gente já sabe que ela é base, a gente viu isso lá na teoria o Bronchi-Lowry já conseguiu classificar a amônia como base, né, que era a dúvida lá com relação à teoria de Arrhenius. Mas se a gente olhar aqui, cátion, cobre, cátion metálico, cobre mais 2, quem é que diria que isso é um ácido ou é uma base? Não, isso nem ácido nem é base, é só um cátion, né? Mas não, nessa reação, ó, o cobre, ele vai receber esse par de elétrons, já que ele está positivo, está com deficiência de carga negativa, ele recebe esse par de elétrons para se ligar, para formar o complexo. Se ele recebe, se ele é o aceptor, ele se comporta como um ácido. Enquanto que a amônia, que doa esse par de elétrons, ela se comporta como base. Então, a gente tem aqui a formação desse complexo, é uma reação ácido-base. Então, de acordo com a teoria de Lewis, a amônia se comporta aqui como base e o cátion, cobre 2+, como um ácido. Aqui, ó, um outro exemplo, a amônia em meio aquoso, né? Ela pode perder um H+, desculpa, perder não, receber esse H+, ou doar, né, o seu par de elétrons para esse H+, atraindo e formando o íon amônio. Aqui é a substância feminino, amônia, aqui é o íon masculino, amônio.
esse H+, que se ligou aqui a ela por receber esse par de elétrons, vai formar o íon amônio. Então, a amônia é a base, esse H+ é o ácido e esse íon é um ácido. É um íon ácido. Tá? Base e seu ácido conjugado. Essa base, ao interagir com esse H+, com esse ácido, formou o íon amônio. O íon amônio é o ácido conjugado da base amônia. Até aí, ok, gente? Sim, professora. Então, vamos para frente. Coloquei aqui um exercício 1 para a gente treinar essa história de ácido-base conjugado, tá? Então, quem quiser acompanhar aí anotando aí no caderno, daqui a pouco a gente vai ver as respostas, ó. Identifique o ácido do lado esquerdo e sua base conjugada do lado direito nas seguintes equações. Então, eu tenho o HOCl, o ácido hipocloroso, em meio aquoso, ele vai formar H3O+, e o OCl-. Quem é o ácido aqui, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry? Ora, lá o ácido é aquele que cede o H+, portanto, ele vai perder, ele vai aparecer do outro lado da equação sem o seu H+. Então, essa espécie aqui, ó, que tinha o hidrogênio, apareceu aqui sem hidrogênio, então ela perdeu. Se ela cedeu, esse é o ácido do lado esquerdo. Quando ele cedeu, ele formou sua base conjugada. O que sobrou disso aqui quando ele perdeu o H+? Sobrou o OCl-. Então, isso aqui é o ácido, né, do lado esquerdo, e a gente tem aqui a base conjugada dele do lado direito. Ok? Ok, professor. Aí a gente tem outra aqui, ó. Eu tenho aqui uma amina, HONH2, em meio aquoso. Então, ó, vamos ver o que aconteceu. Quando essas duas substâncias interagiram, essa aqui, ó, no que ela se transformou? Eu tinha HONH2, ela virou HONH3. Nossa, tem um H a mais. Então, ela recebeu um hidrogênio. De onde ela recebeu esse hidrogênio? Olha, só pode ter recebido da outra substância, que no caso é a água. A água tinha 2 hidrogênios e um oxigênio, ó. Como é que ela apareceu lá? Só com um hidrogênio e um oxigênio, então ela perdeu um. Foi justamente o que veio para cá. A água cedeu hidrogênio para cá. Então vejam que aqui, ó, a água se comportou como um ácido. Nesse caso, o ácido é a água. E ele, quando perdeu esse hidrogênio, formou a hidroxila, que é a base conjugada da água. Vejam que aqui, ó, o ácido é esse, portanto, se esse é ácido, a água aqui se comporta como base. Mas nessa equação, esse é a base porque ele recebe o H+, e a água se comporta como ácido. A água, ela tanto se comporta como ácido, quanto se comporta como base. Vai depender da outra substância com a qual ela está interagindo, com aquela substância que ela está solubilizando. Substâncias que têm essa capacidade de se comportar tanto como ácido quanto como base são chamadas de substâncias anfóteras. Tá? Então, a água é um anfótero. Dependendo da situação, ela pode se comportar como um ácido ou como uma base. Tudo bem aí? Sim, professor. Então, olha só. O item C. Eu tenho o íon amônio, ó, veja que eu já tenho o íon amônio, e eu coloquei água. Faz de conta que eu tinha um sal, cloreto de amônio, coloquei água, ele se ionizou. O íon amônio, quando interage com a água, ele vai, ó, ceder esse hidrogênio que ele tem a mais para a água, vai formar H3O+, e o íon amônio vai virar amônia. Então, quem foi que cedeu o hidrogênio? Quem cedeu o hidrogênio foi o íon amônio, então ele é o ácido. Quando ele cede esse hidrogênio, ele se transforma em amônia. Amônia é a sua base conjugada. Nesse caso, ó, como ele cedeu, ele é o ácido, então a água aqui se comporta como uma base que gera o íon hidrônio, que é o seu ácido conjugado. No item D, a gente tem o íon bicarbonato. Olha o que eu fiz aqui. Eu fiz de propósito, eu peguei 2 íons iguais, bicarbonato, interagindo com bicarbonato. Esse íon, ele se juntou e formou
Um deles, ó, perdeu o hidrogênio, o outro recebeu. Formou o ácido carbônico. E esse que perdeu, formou carbonato. Esse íon, assim como a água, ele também é anfótero. Vejam que, se esse aqui, se eu considero que foi esse que cedeu o íon hidrogênio para esse se comporta como ácido. Quando ele cede, ele forma o íon carbonato e vai ser a sua base conjugada. Se foi esse que recebeu, ele se comporta como base e forma o seu ácido conjugado, que é o ácido carbônico. Então, a gente também tem aqui um íon, né? O íon bicarbonato, que é um íon anfótero, porque ele tanto pode se comportar como ácido, quanto como base, a depender do meio em que ele se encontra. Beleza? Professora, Oi. nesse caso aí não pode, né, saber qual é ácido, qual é base, né? Qual funciona. É, a gente vai dizer o seguinte: esse íon tanto se comporta como base, quanto se comporta como ácido. Eu não posso dizer, foi esse que é o ácido ou foi esse que é a base, se é isso que você está perguntando. Isso, a gente Mas eu não posso pode dizer, identificar os não, pares não posso. conjugados, né? No caso, como a gente está aqui pedindo, a gente pode escolher qualquer um. Eu vou dizer que foi esse aqui que se Certo, comportou como ácido, tá? Mas na certo. realidade, na vida real, ambos, né, tanto se comportam como ácido quanto como base. Mas boa colocação a sua, obrigada, viu? E por fim, eu tenho aqui, ó, o íon fosfato reagindo com o hipofosfato ou fosfato ácido, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Ele vai formar 2HPO4, 2 menos. Isso quer dizer o quê, ó? Quem é que tinha hidrogênio aqui antes? Era só esse. Então, ele tinha 2 e apareceu aqui só com 1. Quando ele perdeu 1, esse outro recebeu. E formou também HPO4, 2 menos, porque uma carga aqui negativa foi neutralizada. Por isso que ele formou 2HPO4. O que é que eu estou mostrando com isso? Ó? Esse aqui que cedeu hidrogênio se comportou como ácido. Pode repetir? Posso? Ó, se a gente observar o que é que eu tenho antes, a gente sempre, para descobrir, a gente observa o que tem antes e o que tem depois, tá? Eu tinha esse íon, PO4 3-, não tem nenhum hidrogênio com ele. E o que se formou lá do outro lado, ó, tem esse PO4. Tá aqui, PO4, só que tem um hidrogênio com ele. Então ele deve ter recebido um hidrogênio. De onde ele recebeu? Oxe, só pode ter recebido desse outro, que é o que tem hidrogênio. Ele tinha 2, apareceu aqui só com 1, então foi isso mesmo. Ele perdeu um, esse aqui, e mandou um para cá. O hidrogênio não é positivo? Aqui eu tenho 3 cargas negativas. Quando ele recebe uma carga positiva neutraliza uma carga negativa. Então, só sobrou 2 negativas, correto? Sim. Então, formou HPO4 2 menos. Aqui, ó, ele só tinha uma negativa. Perdeu uma positiva. Então, se ele perder uma positiva, ele vai ficar com mais uma negativa. Formou HPO4 2 menos. O que eu mostro aqui, ó? Esse aqui está se comportando como ácido, porque cede o hidrogênio. Se ele é um ácido, ele vai formar a sua base conjugada. Quem é a sua base conjugada? HPO4 2 menos. E esse aqui, o PO4 3 menos, ele se comportou como um ácido. Por quê? Porque ele recebeu o hidrogênio ali do outro. Quando ele recebeu o hidrogênio, se comportando como base, qual foi o seu ácido conjugado que ele formou? HPO4 2 menos. Vale, professora. Quer dizer que esse HPO4 2 menos é ácido e é base? Ele é também o íon anfótero. Ele se comporta tanto como ácido quanto como base. Se eu tivesse colocado ele aqui dessa forma, ó, HPO4 2 menos mais HPO4 2 menos, para colocar os dois, seria semelhante a esse. Então, esse também é um íon anfótero. Compreenderam? Professora, no caso da formação do complexo, como é que Sim, eu vou saber qual par e base conjugado? no complexo. Vamos lá, vamos voltar lá. Complexo, aqui a gente está falando de quê? Teoria de Lewis. Teoria de Lewis não fala de ácido par conjugado. O par ácido-base conjugado é lá na teoria de Banchilot. Mas vamos lá. Vamos tentar analisar segundo essa teoria. O que é que a gente diz aqui? Ó? A amônia está se comportando como base. Por quê? Porque ela libera o NH3, o par de elétrons, né? Então, ela é uma espécie doadora, ela é a base. Quem vai receber é o ácido.
Vejam que não apareceu aqui do outro lado duas substâncias. Eu não coloquei aqui, esse é o ácido, esse é a base. Do mesmo jeito aqui, ó, veja que eu tinha duas espécies e só formou uma. Porque a teoria de Lewis não fala de ácido, de par, ácido, base conjugada. Isso faz com que... Qual foi a ampliação da teoria de Lewis em relação à teoria de Bronsted-Lowry e à teoria de Arrhenius? Teoria de Arrhenius e teoria de Bronsted-Lowry falam sempre em soluções aquosas. Teoria de Lewis, não. Ela leva para qualquer situação, para qualquer solvente. Não precisa ter água no meio. Como não tem água no meio, não se fala de par ácido base conjugado. Entendeu? Para a teoria de Lewis. Ok, então o Bronsted-Lowry também é em relação à água, né? Isso, o Bronsted-Lowry também em relação à água. Aqui, ó, só para a gente ver as respostas, né? Então, ó, vejam que eu coloquei aqui, eu escolhi um deles para ser o ácido, né? Aliás, nesse caso aqui, esse é o ácido, porque ele cede para cá. E eu coloquei aqui vermelho porque ele se comportou como base. Mas se a gente observar, ele também se comportou como ácido. Como não tem outro aqui. E aqui a dúvida que ele tinha dito, ó, eu escolhi aleatoriamente alguém para dizer, só para poder a gente compreender melhor, só para ficar mais didático. Mas esse íon, ele tanto se comporta como ácido, quanto como base, a depender da situação em que ele se encontra. Podemos passar adiante. Por mim, sim, né? Maravilha. Por mim também. Então, vamos lá. Então, ó, ácidos e bases em relação à água, né? Voltando lá para a teoria de Bronsted-Lowry, só para mostrar aquela característica, ó, que a água é uma substância anfótera ou anfiprótica. Por que eu estou voltando e reforçando com a água? A gente vai ver daqui a pouco que, para facilitar lá no laboratório essa identificação, né? Porque se a gente, no papel é fácil identificar se é ácido de Arrhenius, se é uma base de Bronsted-Lowry, se é um ácido de Lewis, beleza. Mas lá no laboratório, para eu fazer isso, eu tinha que ter um potenciômetro, um papel de pH, ou fazer uma titulação para saber a concentração daquele determinado íon. Tá? Então, lá no laboratório, é mais difícil não apenas identificar, como quantificar. Beleza, eu coloquei essa substância aqui em água, ela virou um ácido, mas quanto ácido? Será que é muito ácido, pouco ácido? Será que a concentração de H+, aí no meio é 0,1, ou é 0,000001, ou é 2,3 vezes 10 a menos 3? Qual é a concentração? Para facilitar a história, né, dessa concentração e dessa identificação, criou-se uma escala que hoje a gente usa tranquilamente, sem nem pensar qual é a origem dela, que é a tal da escala de pH. Se eu chegar para você e disser assim, olha, gente, eu fiz aqui uma medição nessa substância, na solução, e deu pH 3. Na hora vocês vão dizer se é ácido ou se é base, correto? Certo. Mas de onde foi que veio isso? Quem foi que inventou isso? Por que 3 é básico, não é, ou é ácido, não é básico? Tá? Então, isso veio exatamente da água, por ela ser uma substância anfótera e que apresenta tanto H+, quando se ioniza, quanto OH-, eu posso, a partir dela, a partir da sua autoionização, criar uma escala teórica que vai orientar a minha prática para saber se é um ácido ou se é uma base, tá? Ou qual é o pH. Então, só aqui revisando, ó, eu coloquei 2 exemplos. Num deles, a água se comporta como um ácido, no outro deles, ela se comporta como base. Então, no primeiro, eu peguei a amônia, coloquei com água, eu só fiz isso. Peguei a amônia e solubilizei. A água, naturalmente, cedeu um hidrogênio para a amônia. A amônia é um gás, né? Para ela ficar aquoso, para ela ficar mais estável, ela pega esse hidrogênio, forma o íon amônio. Se ela pegou o hidrogênio, se ela recebeu, ela é a base, o íon amônio é o seu ácido conjugado. E a água, que foi quem cedeu esse hidrogênio, aqui se comportou como ácido e formou a hidroxila, que é a sua base conjugada. Olha lá a hidroxila lá do Arrhenius, né? Então, estou usando a teoria de Bronsted-Lowry, mas ele está gerando aqui uma base de Arrhenius. Então, que eu falei, uma não invalida a outra, uma amplia a outra, uma complementa a outra.
Mas a água aqui, que é o que é importante, que é o foco, está aqui se comportando como ácido. Já nessa outra, vamos dizer assim, experiência que eu fiz, eu peguei ácido clorídrico, joguei na água. Ele é um eletrólito, se ionizou, né, naturalmente, e cedeu o seu hidrogênio para a água, formou o H3O+. Como é ele que cede o H+, o próton, ele se comporta como ácido, formando aqui a sua base conjugada, que é o íon cloreto. E a água recebeu. Bem, como ela recebe, ela está se comportando aí como uma base de Bronsted-Lowry, formando o íon hidrônio, que é o seu ácido conjugado, tá? Então, tá aqui o comportamento da água. A gente pode explicar, ora se mostrando como ácido, ora se mostrando como base, justamente porque ela é uma substância anfótera. Aí o pessoal viu, então nós vamos usar essa bonita, já que ela é o solvente universal, eu posso misturar ela com quase todo mundo, ela vai dissolver muita gente, e dependendo de quem dissolver, ela vai se comportar como ácido ou como base, então a característica dela vai depender da outra substância. Eu vou usar essa bonita como base para gerar uma escala, tá? E aí, teoricamente, o pessoal desenvolveu esse pensamento aqui. Olha que interessante. Faz de conta que eu tenho só água, né? Eu botei aqui água mais água só para ser didático, mas é só a água se ionizando sozinha. A água, ela é também um eletrólito, muito fraco, mas é. Então, ela se ioniza naturalmente. É como se eu tivesse água dissolvendo água, tá? Como é que ela se ioniza? Ela quebra a sua ligação, forma o íon hidroxila e formaria o H+, se eu levasse aqui em conta, né, só o H2O. Eu coloquei os dois justamente para mostrar a formação do íon hidrônio, né, já que a gente falou na aula passada que o íon H+ não existe. A gente escreve H+ só para ficar mais fácil didaticamente, né? É preguiça. Mas, na realidade, não existe H+, existe um íon hidrônio, tá? Essa reação, né, a reação direta, né, de ionização da água, ela existe naturalmente, porque a água é um eletrólito, só que ele é muito fraco, então ela é pouco extensa. Olha o tamanho dessa extensão, né? Foram feitas várias medidas e chegou-se à seguinte constante, que a constante da autoionização da água, né, esse W aqui vem de água em inglês, a 25 graus, lembrem-se que temperatura influencia na constante de equilíbrio. Então, a 25 graus, as experiências que foram a curso nessa temperatura geraram esse valor. 1,01 vezes 10 a menos 14. O que diabo é que significa esse número, meu povo? Significa o seguinte: se eu tiver 1 mol de água, como ela é um eletrólito, ela se ioniza, formando H+ ou H-. Quanto? Para cada 1 mol de água, vai formar, ó, 0, bota aí 13 zeros, 0,00000000000000001, ou 0,00001 de H+, e 0,00000000001 de OH-. É isso que esse número representa. Entenderam? Esse vai ser usado no cálculo do pH e do pOH, né? Esse bonitão aí, que depois que ele foi determinado, né, não só nas medidas práticas de laboratório, mas nos cálculos matemáticos, ele vai dar a origem à tal da escala de pH. É o próximo passo, né? Então, mostrando aqui o conhecimento ou a construção do conhecimento, né? A ciência, ela não vem pronta. Um estudou uma parte, outro fez outra teoria, outro foi para cá, deu outra teoria. Aí o outro percebeu que a partir da teoria do Bronsted-Lowry dava para pegar a água e ver que ela tinha comportamento dúbio, né, das duas formas, e dava para usar ela em uma teoria, mas precisava saber a quantificação. Então, várias pessoas juntas estudando, né, para chegar e construir isso que hoje a gente usa, certo? Então, como é que a gente usa, como é que esse número aqui foi dar origem à tal dessa escala de pH? Diz, meu amor. Esse número aí, ele é em mols, né? Só para confirmar. Sim, as constantes. Na realidade, as constantes de equilíbrio, para a química analítica, elas são adimensionais.
A fisicoquímica coloca a dimensão nas constantes de equilíbrio porque ela trabalha também em função da ordem de reação. Mas mesmo assim, é sempre mols por litro, tá? Então, Nesse caso, mais para você saber, tantos mols de água a 25 graus. isso, 1 mol de água Isso. se ioniza, gerando esse tantinho aí Isso, de exatamente. H+, e de OH-, né? Porque cada água libera um H+ e um OH-, né? Assim, um que eu digo em termos de proporção, é de 1 para 1. Então, eu vou ter sempre a mesma quantidade de H+ e a quantidade de OH- se eu estiver falando só da água, tá? Não estou misturando ela com nada. Entendi, obrigado, senhor. Nada. Então, vamos ver como é que o pessoal usou isso aí para desenvolver a tal da escala de pH. Então, olha só. Pensar o seguinte, pH neutro significa dizer o quê? Que nem está ácido, nem está básico. Então, aquela espécie lá de alta ionização da água, que significa ou que é característica de ácido, vai estar na mesma quantidade daquela espécie que se origina da alta ionização da água e que se caracteriza como base. Então, em pH neutro, a quantidade de H3 ou mais vai ser igual à quantidade de OH-. Entendido? Que isso significa, teoricamente, pH neutro, quando a quantidade de ácido é igual à quantidade de base. É tranquilo isso para vocês? Sim, professor. Então, tá aqui, ó. Quando a concentração de H3 ou mais for igual à concentração de OH-, eu vou classificar aquele meio como sendo um meio neutro. Se a concentração de H3 ou mais, que é o que caracteriza o ácido de Arrhenius, for maior do que a concentração de OH-, que é o que caracteriza a base de Arrhenius, eu vou considerar um meio ácido. Se a concentração de H3 ou mais, espécie ácida, for menor do que a concentração de OH-, que é a espécie básica, eu vou considerar o meio básico. Até aí, ok, né, gente? Sim, professor. Isso é um tratamento qualitativo, é um tratamento teórico. Eu não cheguei em nada de número ainda. Mas vamos ver isso numericamente. Ora, o cara descobriu que a constante de ionização, o que rege, né, essa ionização, essa auto-ionização da água, né, o que manda nessa reação, essa constante tem esse valor a 25 graus. Então, em meio neutro, qual é o valor dessa concentração? Oxe, se essa concentração é igual a essa, eu vou escrever tudo em função de uma só. Eu vou escrever H3 ou mais e vou escrever também aqui H3 ou mais, porque eu sei que uma é igual à outra. Então, eu vou chegar nessa expressão, ó, que Kw em meio neutro é a concentração de H3 ou mais ao quadrado. Poderia também colocar em função de OH-, tanto faz. As duas são iguais. Então, em meio neutro, eu posso dizer que a concentração de H3 ou mais, que é igual à concentração de OH-, é a raiz quadrada do Kw. Né, ó. Isso aqui está ao quadrado, eu coloco raiz quadrada aqui, eu tiro esse quadrado aqui. Então, eu vou chegar à seguinte conclusão. A 25 graus, em um meio neutro, a concentração de H3 ou mais e a concentração de OH- é 1,01 vezes 10 a menos 7. Então, numericamente, a gente chegou nesse valor. Esse valor ainda é um valor muito pequeno, é 0,000000101. Se lembrem que nessa época não tinha máquina de calcular. Então, o pessoal fazia essas contas tudo na mão. Dava um trabalho danado, gastava muito lápis. As coisas eram muito difíceis, mais difíceis do que hoje até se conseguir. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos tratar matematicamente. Já que está todo mundo com essa base aqui 10, né? Vamos colocar uma função logaritmo, um logaritmo da base 10. Então, ó, introduziu-se a escala logarítmica de modo que pH ficou definido como sendo menos log do H+, né? Do H3 ou mais, por isso que é pH. Se fosse o log do OH-, era POH. Por que menos? Porque todas essas grandezas, ó, elas são com exponencial negativo. Então, esse menos aqui, ele cancela com esse menos para dar um valor positivo. Então, definiu-se que pH seria menos log da concentração de H+. Aplicando essa teoria aqui, eu vou chegar na seguinte situação. A 25 graus, o pH do meio neutro
é 7. Então, pH de meio neutro, 7. Meio ácido. Veja o seguinte, o que é que a gente determinou como meio ácido? Quando a concentração de H+, for maior do que 1,01 vezes 10 a menos 7. Concentração maior, meio ácido. Concentração de H+ maior do que a concentração de OH-, meio ácido. Como o logaritmo é negativo, significa que vai ser uma função inversa. Quanto maior a concentração, menor o número que representa o seu pH. Então, abaixo de 7, pH ácido. O inverso também é verdadeiro, então acima de 7 significa que a concentração de OH- é menor do que a concentração de H+ é menor do que a de OH-, meio básico. Meio neutro a 25 graus, pH 7, abaixo de 7, pH ácido, acima de 7, pH básico. Tranquilo? Não? Ainda tem alguém aí? Ai, professora, estamos sim. É que a gente fica anotando e demora para clicar no microfone. Pelo Tá menos eu sou sim. Tá certo. Pois é. Tudo ok. Isso aí ficou entendido? Sim, sim. Sim, professor. Beleza, então agora isso aí já tá fácil, todo mundo já sabe. Ah, besteira, a professora fica revisando essas coisas aí, a gente já sabe que pH 7 é neutro, pH menos do que 7 é ácido e pH mais do que 7 é básico. Professor, Aí, diz. uma curiosidade. Água em temperatura ambiente é encontrada mais em meio ácido, mais básico ou mais neutro? Ou não tem como saber? Depende, qual é a temperatura ambiente que você está falando? É a do deserto do Saara ou é a do Polo Norte? Se bem que a nossa é quase parecida do deserto, né? Mas Muito enfim. parecida com a deserto do Saara. Mas a sua pergunta é excelente. A água, a temperatura ambiente, ela vai. A gente definir qual é o valor do pH dela, né? Qual é o valor neutro, vai depender do KW. Vejam que esse valor aqui, ele depende desse KW. E esse KW, ele só tem esse valor a essa temperatura. É isso que eu ia falar agora, né? A gente leva, no geral, essa história, né, de que pH 7 é neutro, mas vai depender. Se eu estiver fazendo um trabalho lá no deserto do Saara e pegar uma meio-dia, uma amostra de água de um oásis lá, e se eu medir o pH lá, pegar um potenciômetro, colocar na amostra de água, e o aparelho me der o valor 7, eu não posso dizer que é neutro. Eu tenho que primeiro ver, naquela temperatura, qual é o valor do KW. É isso que a gente vai ver aqui, ó, no próximo slide. Ó. Antes de chegar lá, só coloquei aqui, porque como eu coloco isso lá no cigarro, para vocês revisarem, né? Quem não se lembra lá do ensino médio, aquelas equaçõezinhas lá, ou aquelas relações matemáticas entre os logaritmos. Só beber aqui uma aguinha, gente. Tá? Sempre que eu tiver, por exemplo, produto de dois logaritmos, ele vai resultar... Desculpa, o logaritmo de um produto resulta na soma dos logaritmos. O logaritmo de divisão resulta na subtração dos logaritmos, tá? Só dando uma revisadinha, porque a gente vai trabalhar agora com logaritmo. Antes da gente chegar lá nesse cálculo, né, desse pH numa temperatura diferente de 25, vamos só ver aqui uma relação que envolve esse tal dessa relação de logarítmico, né? Como o KW é o produto, né, das espécies resultantes da ionização da água, H3 ou mais vezes OH-, se eu aplicar o logaritmo em todos os membros, eu vou ter o seguinte, ó, o antilogaritmo, né? Menos log de 1 vezes 10 a menos 14, por isso que eu botei aqui só 10 a menos 14, tá? Mas lembrem lá que é 1,01, só que é praticamente a mesma coisa, né? Igual menos log do produto do H3 ou mais vezes OH-. Pela aquela relação matemática que a gente acabou de ver, ó, eu vou ter aqui, ó, 14, que multiplica menos log de 10, logaritmo na base 10, né? É igual menos log do H+, como isso aqui era um produto, vai virar uma soma, mais menos log do H-. Como eu tenho aqui todo mundo negativo, eu vou multiplicar por menos 1, vou ter o seguinte,
14 é igual ao log de H3 ou mais log de OH menos, isso aqui é pH e pOH. Então, eu posso chegar nessa relação. pH mais pOH é 14 a 25 graus. Então, para que serve isso? Se eu medir o pH de uma substância, pH deu 3, ali é um ácido, mas existe a tal da base conjugada, né? Para todo ácido tem a sua base conjugada. Então, qual é a basicidade daquela espécie? Se o pH deu 3, pH mais pOH é igual a 14, então o pOH vai ser 14 menos 3, pOH 11. Então, eu posso calcular, né, a acidez, o pH de uma solução e qual é o pH daquela base conjugada que está presente ali naquele meio. Ok? Aqui só colocando, né, em termos de gráfico, aquela informação, quando a concentração de H3 ou mais for igual à concentração de OH-, isso aqui em qualquer temperatura, se essas concentrações forem iguais, eu considero que o meio é neutro. A 25 graus, isso corresponde a 7. Se a concentração de H+, for maior do que a de OH-, a qualquer temperatura, o meio é ácido. A 25 graus, né, eu dei aqui um exemplo, pH 3. Se a concentração de H3 ou mais for menor do que a concentração de OH-, a qualquer temperatura, o meio é básico ou alcalino. A 25 graus, isso vai ser maior do que 7. Eu dei aqui um exemplo 13. Gente, só que eu coloquei aqui a palavra alcalino só para chamar a atenção. Alcalino é um sinônimo de meio básico, tá? Por isso que a gente tem lá, grupo 1A, metais alcalinos, porque aqueles metais em meio aquoso vão formar bases, NaOH, LiOH, KOH, do mesmo jeito os alcalinos terrosos, tá? Alcalino, essa palavra veio do árabe. Tem um livro chamado O Sonho de Mendeleev, que ele fala, o mote, né, central é a história de como Mendeleev conseguiu desenvolver a teoria lá que gerou, né, a tabela periódica primitiva. Só que ele aproveita e faz um passeio sobre toda a ciência ocidental, né, desde a Grécia Antiga até os dias atuais, lá de quando ele escreveu o livro. Aí ele vai contando como que se foi desenvolvendo toda essa ciência. E lá fala dos primórdios da química farmacêutica. Essa história lá de ácido de base, né, pelas propriedades organolépticas, tinha, na Arábia se usava muito uma pasta para ferimentos que era derivada das cinzas de folhas. Né? Quando eu pego uma matéria orgânica e queimo, eu libero todo o carbono e hidrogênio na forma de CO2 e água e fica lá os metais, né, que tem ali naquela célula, né? Então, no meio da combustão, como tem oxigênio, formam os óxidos metálicos. Os óxidos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos são básicos. Então, ela tinha características básicas, ela era astringente, era uma pasta que usada para ferimentos, e o nome que se dava a essa pasta, em árabe, era alcali. Aí, do alcali, que era básico, gerou-se o alcalino, hoje sinônimo de básico. Tá? Então, é bem legal esse livro. Se alguém tiver tempo, disposição, vontade, durante o recesso, de procurar esse livro para ler, ele é bem, bem legal. A gente aprende muito com ele. Como é mesmo o nome, professora? O Sonho de Mendeleev. Vê aí os primórdios da profissão de vocês, como é que surgiram, né? E fala muito da química farmacêutica, de como surgiu. Ok? Podemos ir adiante? Sim. Ok. Leitura do recesso, né? Isso. Ou de algum dia da sua vida que você tiver tempo, viu? Então, só para ver aquela história, né? Que eu disse, se eu estiver lá no deserto do Saara e coletar uma amostra de água e colocar um potenciômetro lá e o aparelho me der um pH 7, eu não posso exatamente dizer que é neutro, eu tenho que ver a temperatura, porque o KW, assim como qualquer constante de equilíbrio, depende da temperatura. Peguei aqui uma tabela com várias temperaturas. A nossa aqui, temperatura de aproximadamente 30 graus, né? O KW não é 1,01 vezes 10 a menos 14. Então, se eu pegar uma amostra e medir lá com potência de 7, não quer dizer exatamente que é neutro, tá? Vamos ver como é que é isso,
A 25 graus, como é que a gente determina qual é o valor do pH para o meio neutro? Meio neutro vai ser sempre isso aqui, ó, concentração de H+, igual a concentração de OH-. Como o KW é H+ vezes o H-, então o meio neutro vai ser sempre a raiz quadrada do KW. Então, 7, beleza, a 25 graus eu afirmo que o pH 7 é neutro, abaixo disso é ácido, acima disso é básico. Mas eu estava lá no deserto, eu estava lá em Juazeiro, não estava no deserto de Saara, não, estava lá em Juazeiro, ou então em Sobral, ou mesmo no Piauí, Teresina. Tem Quixadá. Quixadá também, né? Quixadá também, né? Quixadá, quando a gente passa no ônibus da Guanabara indo para Juazeiro, para lá naquele restaurante que tem uma coxinha maravilhosa, mas também só falta morrer de calor, né? Então, peguei lá no Quixadá uma amostrazinha lá da água do Cedro, né? 50 graus. O sinal tá seco, pobre. Isso, mas a gente fizer um furo lá no solo, a gente consegue um bocadinho de água intersticial, temperatura faz de conta que está 50 graus. Olha o valor do KW a 50 graus. Não é mais 1,01 vezes 10 a menos 4. É 5,48 vezes 10 a menos 14. Menos 4 ao menos 14. De novo, pH neutro vai ser sempre quando H+, a concentração de H+, é igual à concentração de OH-. Então, vai ser a raiz quadrada do KW. Eu vou pegar aqui os 5,48 vezes 10 a menos 14, tirar a raiz quadrada, eu vou obter esse valor. 2,34 vezes 10 a menos 7. Se eu pegar uma máquina de calcular, colocar esse valor na máquina e colocar o logaritmo, ele vai me dar um valor menos 6,63. O menos lá, com esse menos aqui, menos com menos dá mais. Então, pH 6,63. Nesse caso, a essa temperatura, 6,63 é pH neutro. Abaixo de 6,63 vai ser pH ácido e acima de 6,63 pH básico. Diz, Ariane. Professora, por que a gente está tirando a raiz quadrada? Por que a gente está tirando a raiz quadrada? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Por que eu estou tirando a raiz quadrada? Porque a gente disse que meio neutro vai ser sempre aquele meio em que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, certo? Até aí? Certo. O que é KW? O que define KW? KW é H+ vezes OH-, certo? Certo. Se eu quero falar de pH, eu vou escrever tudo em função do H+. Isso aqui não é igual? Então, eu posso dizer que é H+ vezes H+. Ok. Então, eu posso dizer que H+ vezes H+ é H+ ao quadrado. Certo? Certo. Então, H+ vai ser a raiz quadrada de KW. Ah, sim. Agora eu entendi. Então, sempre que eu quiser saber o pH neutro de uma água, basta que eu tenha a temperatura dela e que eu tire a raiz quadrada do KW. Aí eu sei qual é o pH neutro naquela temperatura. Abaixo daquele pH sempre vai ser ácido e acima daquele pH sempre vai ser básico. Ok? Ok. Beleza. Então, se eu chegar para vocês, né, depois do recesso, dizer assim, gente, vocês nem sabem, no recesso, eu fui para Ushuaia, lá na Argentina, fazer umas análises de água. Aí eu coletei água lá, a temperatura ambiente lá era 10 graus. E eu coloquei o potenciômetro e deu pH 6,6. Eu posso afirmar que isso é ácido? Não. Não. Eu tenho que primeiro calcular, ó, pelo KW, qual é o pH neutro. Pode ser que o pH neutro nessa temperatura aqui seja 7,2. Se o pH neutro for 7,2 e a minha medida tiver dado 6,6, sim. Aí eu posso dizer que é ácido. Mas vamos supor que se eu fizer aqui o pH neutro nesse valor de KW de 6, isso quer dizer que neutro é 6. Se eu medir uma água 6,6, é acima de 6, então é básico. Entendeu? Sim. Ótimo. Então, podemos ir para frente? Acho que sim.
Então, olha só. De posse já desses conceitos, né? O que é pH? pH é menos log de H+, de classificação, né? Da escala de pH, a 25 graus, 7 é neutro, abaixo disso é ácido, acima disso é básico. A gente vai aprender agora a calcular o pH de soluções, só pela concentração dela. Primeira coisa, a gente vai definir aí duas coisas. Se a minha substância é um eletrólito forte ou um eletrólito fraco. Se for forte, tanto faz ser ácido como base, ele não se ioniza totalmente? Não é essa a definição de eletrólito forte? Se ioniza totalmente? Significa que se eu tiver 10 mol de HCl, eu vou formar 10 de H+. Se eu tiver 0,1 mol de HCl, eu vou formar 0,1 de H+. Então, para ácidos ou bases fortes, eu posso dizer que a concentração daquele íon que caracteriza, né, no caso do ácido H3 ou H+, no caso da base ou H-, é igual à concentração da solução. Então, para saber o pH, basta que eu aplique o antilogaritmo no valor daquela concentração. Aqui, ó. Para a solução aquosa de ácido clorídrico, 0,1, qual é o pH? Oxe, se ele é um eletrólito forte, a concentração do próprio ácido vai ser a concentração de H+, que ele libera, pH vai ser menos log de 0,1, pH 1. No caso da base. Peraí, professora, não lembro, não consegui entender direito. Repete. Vamos lá. Ácido forte. Se ioniza totalmente. Até aí você concorda? Sim, ambos se ionizam, tanto a base quanto o ácido. Isso. Então, se eu tivesse 10 mol de HCl, se a concentração fosse 10 mol por litro, quantos H+ eu ia formar? 10? 10. Ele não se ioniza totalmente? Ah, 10 sim. desses se quebra. Só que eu só tenho 0,1. 0,1 mol de HCl em água. Gera quanto de H3 ou mais? 0,1. Muito bem. Então, qual é a concentração de H3 ou mais no meio? 0,1 mol por litro. O que é pH? pH não é menos log de H+? Então, menos log de 0,1. Então, para soluções fortes, a concentração da solução é igual à concentração do H3 ou mais. Isso. Exatamente. Aí eu só aplico o logaritmo. Do mesmo jeito para a base, o mesmo raciocínio. Só que em vez de H+, eu tenho OH-. Então, não vou calcular pH. Vou calcular o quê? pOH. Correto? Correto. Mas para saber o pH, como é que eu vou saber? Ah, eu me lembro que a professora disse que pH mais pOH é igual a 14, a 25 graus. Então, pH vai ser 14 menos 1. pH dessa solução básica, 13. Entenderam ou não? Entendemos. Muito bem. Mas olha, presta atenção. Ácidos ou bases fortes, no geral. Vai ter uma exceçãozinha, mas lá na frente. Mas essa exceção eu só vou falar para vocês, para que vocês fiquem sabendo que ela existe. Mas ninguém nem na vida real, dificilmente se trabalha com esse tipo de, com essa faixa de concentração, tá? Mas a gente precisa falar porque, pelo menos na teoria, existe. Mas lá para frente, por enquanto, vamos aprender isso aqui. Foi ácido forte, foi base forte, a concentração do H+, no caso do ácido, é a própria concentração da solução, eu aplico o logaritmo e encontro o pH. Foi base forte, a concentração de OH- é a própria concentração da solução, eu aplico o antilogaritmo e encontro o pOH, diminuo de 14 e encontro o pH. Atenção, viu? Ó, já teve gente em prova que eu coloquei, calcule o pH da solução de hidróxido de amônio, tal concentração. A pessoa calculou, aí deu 1. Aí ela botou pH 1. Poxa, pH 1 é ácido. Hidróxido de amônio é base. Como é que pode pH ser 1? Porque, na realidade, quando ela aplica diretamente o antilogaritmo, no caso da base, eu não tenho pH, eu tenho pOH. Então, eu tenho que me lembrar de fazer essa relação aqui para descobrir o pH. pH mais pOH
igual a 14, que vem lá do KW. Correto? Sim. Muito bem. Então, vamos para frente. Acabamos aqui esse slide, vamos para outro. Tá? Deixa eu pegar esse outro aqui, que é a continuação do que a gente estava falando. Vou botar aqui no começo. Então, ó, continuar falando aí de equilíbrio iônico ácido base, parte 3. Tá? Para tirar a ansiedade aí, né? Se tiver alguém ansioso, esse assunto todinho são 5 partes, nós já estamos na terceira, tá? Por falar nisso, gente, aproveitar que já chegou a maioria, eu estava querendo marcar uma aula extrazinha para quarta-feira que vem, né? Para compensar aquela que eu faltei. O que é que vocês acham? Já que sexta-feira a gente não vai poder ter aula, que já é 24, né? Dia do Natal. Já estamos no recesso. A gente bem que podia Por mim, também dá certo. fazer uma aulazinha extra na quarta-feira. Dá certo Por por mim você? também. Ótimo. Então, eu vou O pessoal no colocar. chat está concordando também. Está concordando? Maravilha. Então, eu vou colocar o anúncio lá no Cigar. Se alguém faltou hoje, vai ver lá no Cigar, que a gente vai ter aula quarta-feira de 10 às 12. Tá? Então, vamos lá. Ó. A gente viu ali como é que a gente calcula pH para soluções de ácidos fortes e de base forte. Tranquilo, pega o valor da concentração, aplica o logaritmo e show, vamos embora. Ácido fraco não é bem assim. Por quê? Porque o ácido fraco não se ioniza totalmente. A gente tem que descobrir quanto que se ionizou. Só vai causar acidez ou basicidade na solução aquela parte que se ioniza. A parte que não se ioniza está lá. Os cátions e ânions estão neutralizados, não vão causar acidez, tá? É por isso que, por exemplo, ó, eu posso colocar na salada uma solução de ácido acético, que é o vinagre, mas não posso colocar uma solução de ácido clorídrico, que é o ácido muriático. Todos os dois são ácidos, por que um pode e o outro não pode? Mesmo que seja a mesma concentração. Porque o ácido acético é fraco, mesmo que eu coloque lá, sei lá, 10% uma solução, mas ele só vai ionizar 5% daqueles 10%. O ácido clorídrico não, ele vai ionizar todos os 10%, né? 100% daqueles 10%. Então, ele causa, né, ele confere à solução uma acidez muito maior, que pode causar problemas, tá? Então, quando eu tenho um ácido forte, eu não posso considerar a reação reversível. Olha, cadê aqui o mouse, menino? Vou botar aqui o ponteiro. Aí tá aqui. É porque é branca, a professora não está enxergando mais direito. Ó, lá nos ácidos fortes, a gente não considera a reação reversível. Então, ninguém nem fala de equilíbrio químico. A gente já só pega a solução, a concentração e aplica o logaritmo. Aqui não. Parte do H+, do ácido vai formar H+, mas parte dele vai ficar sem se ionizar. Então, a gente tem que descobrir quanto que realmente se ionizou, tá? Essa equação reversível aqui vai gerar uma constante de equilíbrio, né? Que vai ser H3O+, vezes A menos, sobre HA. Lembra que a água está só como solvente, ela não vai entrar na expressão da constante. Então, tá? Para caso do ácido, essa constante de equilíbrio eu vou chamar de Ka, constante de acidez. Para base, eu vou chamar de Kb, constante de basicidade. Tá? E esse valor, ele vai me dizer muita coisa. Ó. A grandeza, tanto do Ka quanto do Kb, que é constante, né? Vai depender da temperatura e vai me dizer a extensão, se aquele ácido se ioniza muito ou se ioniza pouco. Porque entre os vários ácidos fracos, tem alguns que são mais fracos do que outros. Então, essa constante vai dizer, ó, sei lá, eu tenho ácido fórmico, ácido cítrico, ácido acético, ácido acetilsalicílico. Qual desses 4 é mais fraco? Aquele que tiver o menor valor de constante será o mais fraco entre eles. Tá? Então, essa vai me dizer essa extensão dessa ionização, tanto para o ácido quanto para a base. Tudo que eu falo para ácido, gente, vocês também entendam que são para as bases.
E isso vai me dizer a força desse ácido ou dessa base. Ok? Até aí? Oiê! Acho que sim, professor. Ixi, Maria, acho que sim, ó. Como é que a gente fica Não, tipo, sabendo? eu falo por mim, né? Mas aí eu não sei se os outros também. Por mim Entendeu? também. Tá certo. Então vamos para frente, ó. É que a gente não é a voz do povo, não, professora. É, né? Mas quem fica calado, né? Quem fica calado aí a gente não pode saber, né? Tem que se manifestar. Senão a Pois é. gente vai por quem se manifesta. Então, ó, a partir daqui a gente já sabe que quando eu tenho ácidos ou bases fracos, a extensão de ionização deles vai depender da sua constante. Então, a quantidade de H+, ou de OH- que vai lá para o meio, vai depender dessa constante. Então, calcular o pH também tem que se relacionar com essa constante. Vamos ver como é que é isso. Então, olha só. Antes disso, só mostrando, né, que existe aquela relação de Ka vezes Kb em função do Kw. Por quê? Porque existe um ácido e uma base conjugada, e essa ácido e essa base conjugada, eles são expressos na teoria geral pela água, que possui uma espécie que caracteriza a acidez e uma espécie que caracteriza a basicidade. Então, só para a gente ver essa relação, ó. Para um ácido, de uma forma geral, um ácido qualquer, que eu chamei de HA, a expressão da equação de ionização dele vai ser essa, ó, HA mais água, formando H3O mais A menos. Então, a constante ácida vai ser H3O vezes A menos sobre HA. De novo, ó, lembrando, a água é só o solvente, tanto é que ela está líquida aqui, ó, diferente dos outros que estão como aquoso. Então, a constante vai ser produto da concentração dos produtos sobre o produto da concentração dos reagentes. Se eu pegar essa base conjugada, ó, como é que ela se comporta em meio aquoso? A base conjugada em meio aquoso vai formar, ó, a água vai perder o seu hidrogênio, formar HA ou H-. Kb, OH- vezes HA sobre A-. De novo, a água é só o solvente, não vai entrar. Se eu multiplicar Ka vezes Kb, ó, Ka vezes Kb vai ser H vezes A menos sobre HA vezes HA vezes OH sobre A menos, ó. Corta A menos que está no numerador com A menos que está no denominador. HA que está no numerador com HA que está no denominador, sobrou H vezes OH menos. Professora, Oi. essa relação ela só é possível em casos de bases conjugadas, né? Ou em pares conjugados. Não, essa relação, ó, KW, sim, desculpa, só em relação à base ou o ácido conjugado, em relação ao par conjugado. Isso quer dizer o quê? Ó? Que se eu souber qual é a constante do meu ácido, eu posso descobrir a partir dele qual é a constante da base conjugada, e vice-versa. Porque a gente acabou de descobrir que o KW é igual à multiplicação do Ka vezes o Kb do par ácido-base conjugado. Muito boa a sua colocação. Obrigada. Tá? Então, a partir de um, a gente consegue a outra de maneira muito simples, uma relação matemática direta. Ó. Tanto é que tem um exercício besta aqui. Ó. Calcular o Kb, ou seja, a força da base conjugada do ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco, a constante dele é tabelada. Quando eu colocar lá ele em água, ele vai gerar o íon acetato, que é a sua base conjugada, né? Quando ele perde o H+, aqui para a água. Qual é a força dessa base? Será que é uma base fraca? Será que é uma base forte? Né? Então, olha só. Está aqui o valor da constante do ácido acético. A gente acabou de ver que KW é Ka vezes Kb. Eu conheço KW, a 25 graus tabelado. Ele acabou de me dizer o Ka. Então, é fácil achar o Kb. Constante da base, 5,7 vezes 10 a menos 10. Então, essa base conjugada tem uma constante 5,7 vezes 10 a menos 10. Quanto mais forte, né? Não gosto de dizer mais forte, que a gente está falando de ácido fraco, né? Vamos dizer assim, quanto maior for o valor do Ka, entre os ácidos fracos ele é o menos fraco, menor vai ser o valor do Kb, né? Mais fraca vai ser a base conjugada. Tá? Então, é fácil achar um através do outro.
Um outro exercício, né, semelhante, só para a gente fixar mesmo. Peguei aqui uma base, a amônia, em meio aquoso, forma o íon amônio e a hidroxila. Então, aqui a gente tem a amônia, que é a base, seu ácido conjugado é o íon amônio. Calcular o Ka para o ácido conjugado da amônia, que está tabelado a constante de basicidade da amônia, Kb 1,8 vezes 10 a menos 5, a mesma relação, já que eu estou falando de par ácido base conjugado, Kw vai ser Ka vezes Kb, então Ka, que é o que eu quero saber, vai ser Kw sobre Kb, né? Dividido por Kb. Então, encontramos aqui 5,6 vezes 10 a menos 10. Quanto mais forte a base, mais fraco seu ácido conjugado, vice-versa, né? Quanto mais fraca for a base, mais forte será seu ácido conjugado, um em relação ao outro, tá? Mesma coisa para os ácidos, né? Quanto mais forte o ácido, mais fraca a sua base conjugada e vice-versa. Quanto mais fraco for o ácido, mais forte será a sua base conjugada. De novo, né? Só para reforçar, sempre falando em par ácido-base conjugada. Ok? Podemos ir adiante. Sim, professor. Beleza, maravilha. Então, ó, a gente está agora falando de ácidos polipróticos. E os monopróticos? Os monopróticos. Que boa pergunta. O que é um ácido monoprótico? Que só tem um próton. Mas onde eles estão? Quantos prótons tem aqui? Um. Então, ele é o quê? Monoprótico. Tudo que a gente estava falando até agora é para ácido monoprótico e base monoprótica. Ah, tanto o Kb quanto o Ka, né? Isso. Não, os ácidos polipróticos também terão Kb, também terão Ka. Certo? Não entendi. Só que aí a gente pergunta, tá, mas ele tem 2H+, vamos supor que seja 2. Como é que a gente vai fazer aqui 2H+, aí como é que vai ser a relação? É isso que a gente vai falar lá agora. E vamos ver um exercício matemático para fixar. Certo? Ou não? Certo. Então, ó, ácidos polipróticos. Dei aqui alguns exemplos, né? Ácido sulfídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, né? Eles têm a capacidade de ceder mais de um próton. Então, a gente tem que analisar parte por parte. A gente não pode dizer assim, ó, vai ser H2A, com água vai ser 2H3O+, mais A menos. Não. A gente tem que ver parte por parte. Ele primeiro perde um próton, depois é que ele perde outro próton. A segunda, a terceira, a quarta, independente de quanto hidrogênio ele tiver, será sempre mais difícil, né, de ionizar do que o primeiro. Por quê? Olha, eu tenho aqui um eletrólito que já é fraco, já não gosta muito de se ionizar. Ainda assim, ele se ionizou. E aí gerou um outro eletrólito aqui que tem uma carga negativa. Então, ele já tem uma descompensação eletrônica. Ele vai perder essa outra carga positiva? Até perde, né, naturalmente. Mas vai ser muito mais difícil. Então, a segunda ionização de qualquer ácido ou base poliprótico será sempre bem menor do que a primeira. De tal modo que, numericamente, geralmente a segunda é muito menor, muito menor do que a primeira. Ou seja, a primeira é muito maior do que a segunda. E aí, na maioria dos ácidos polipróticos, na maioria que eu quero dizer assim, é 99,9%, a gente pode desprezar a segunda protólise, pode desprezar a segunda ionização e calcular como se ele fosse monoprótico, levar em consideração só a primeira. Ok? Ou seja, calcular como a gente vinha falando antes. Entendido aí? Ixi! Esse não gostei não. Vamos entender assim, o que ficou na dúvida aí? Entender, eu entendi.
Porém, ainda parece confuso. Entendeu? Explica de novo, professora, por favor. Explica de novo. Olha só. Faz de conta que eu tenho um ácido que tem 3 hidrogênios. Então, quando eu for fazer o tratamento da equação de ionização dele, eu vou fazer 3 equações. H3, sei lá, H3S. Faz de conta que existe, tá? H3S. Então, a primeira ionização, vou fazer H3S mais água, vai formar H+, mais H2S-. Certo? Ó, perdi um hidrogênio, vou gerar algo com a carga negativa, correto? Essa espécie aqui, ó, que ainda tem H, é ele que pode ainda liberar H. Ele já vai ter uma dificuldade maior de quebrar, né, de liberar esse H+, porque ele tem essa carga negativa. A carga negativa não atrai a carga positiva, e o H+ não é positivo, né, chamado até de próton. Então, ele já tem uma carga negativa sobrando aqui, ele não quer liberar aquela outra, não. Eu digo, mancha, já estou aqui perdendo. É igual assim, ó, vamos supor que saiu 3 amigos, né? Aí um saiu com R$50, o outro saiu com R$5. E o outro saiu com 0. Aí o que tá com 0 chegou pro que tem 5 e disse, ei, macho, paga aí uma coxinha para mim. Aí eu não, eu só tenho 5, tu é doido, aí pede a outra aí, que é de 50. Ó, o 50 é o ácido forte, tá? O 5 é o ácido fraco. Então, o que tem 5, ele não vai querer liberar aquele dinheiro para a coxinha, não, porque se ele pagar a coxinha para o outro, ele vai ficar sem comer. Então, aqui, ó, esse aqui tinha 50, já liberou. Aí esse aqui, pobre, ficou só com 5, ele não vai querer liberar. Então, essa segunda ionização vai ter uma extensão muito pequena. O seu valor de K vai ser muito baixo. Numericamente, esse valor é tão menor do que esse que a gente pode até desprezar. E a gente considera, para cálculos de quantidade de H+, só a primeira ionização, só a primeira constante. Entendeu agora? Sim. Então, mesmo que tenha 3, 4, sei lá, prótons ionizáveis, mas só vamos considerar a primeira. A primeira. A questão da força, né? Tá bom. Isso, né? Entendi. Agora é claro que se for assim, ó, K1 é 1 vezes 10 a menos 1 e o outro é 1 vezes 10 a menos 2, está muito próximo. Mas geralmente não é próximo assim. Na 99,9% dos casos, é muito distante. A gente vai fazer um exemplo numérico que vocês vão ver isso de fato, tá? Certo, professor. Vamos lá para frente. Então, ó, como é que a gente vai fazer para calcular o pH das soluções de ácidos ou base fracos? Os das fortes é fácil, né? Só pegar o valor da concentração, aplica o logaritmo, beleza. Mas dos fracos, vamos lá. Então, primeira coisa, ó, a gente tem que levar em conta o equilíbrio químico, que eu já tinha falado, ó. Peguei um ácido qualquer aqui, HA vai ser H+, mais A-. Constante desse equilíbrio, H+, que eu representei aqui como H3O+, vezes A- sobre HA, que eu digitei errado aqui, botei AH, mas é a mesma coisa, porque esse ácido aqui está de trás para frente, tá? Quem é mais purista, né, mais, como é que se diz? Mais rigoroso, vai olhar para isso aqui de duas formas, né? Olhando o balanço de massa, ou seja, as concentrações das espécies presentes, e olhando o balanço de carga. O Arrhenius disse, né, que todo eletrólito, quando a gente coloca em solução, ele se ioniza espontaneamente e gera soluções que são eletricamente neutras, porque a quantidade de cargas positiva é igual à quantidade de carga negativa, está aqui, ó. Balanço de carga. Quantidade de H3O+, gerada nessa ionização, é igual à quantidade de H- gerada nessa ionização. Tá? E o balanço de massa? Eu posso dizer que o total de ácido que tem lá no meio, concentração total do ácido, vai ser igual à concentração de ácido que não se ionizou mais o que se ionizou. Tá aqui, balanço de massa, a concentração analítica de HA vai ser a concentração de H que não se ionizou mais o tanto que se ionizou. O tanto que se ionizou eu estou chamando de A- aqui, ó, porque a gente viu que é igual, ó. H3O+ é igual a menos. Então, eu chamei aqui. Se eu somar essas duas concentrações, eu tenho o total de ácido que eu tenho lá no meio, tá? Então, agora, ó, eu vou substituir. Vocês vão só acompanhar aqui essas brincadeiras matemáticas e depois, lá no final, eu vou dizer
a simplificação de tudo isso, que é o que a gente vai realmente utilizar. Eu vou substituir a equação 3, que é o de balanço de carga, na equação 2, que é o de balanço de massa. A equação 2 diz que eu tenho concentração de HA, concentração total de ácido, é a concentração do ácido que não se ionizou, mas o que se ionizou. Vejam que aqui eu escrevi A-, aqui eu escrevi H3 ou mais de propósito, para mostrar que elas duas são iguais. Ó. Em termos de carga, elas são iguais. Cada vez que esse aqui se ioniza, ele libera um desse e um desse. Então, libera quantidades iguais. Então, eu posso dizer que a quantidade de ácido que não se ionizou, esse denominador aqui, vai ser o total, faz de conta que eu fiz uma solução 0,01 mol por litro. É o total, menos o que se ionizou, né? Passei isso aqui para o outro lado. É o que sobrou, né? Não ionizado, é o total menos o que se ionizou. E agora, ó, substituindo a equação 3, né, que é a do balanço de carga na equação 4, eu vou chegar ao seguinte. A constante, né, na equação 1, desculpa, substituindo a 3 e a 4 na equação 1, eu vou chegar nessa expressão. Aquela constante que eu sei que é tabelada, vai ser igual. Eu não disse que H3 ou mais é igual a menos? Como eu estou querendo saber H+, para poder saber o pH, eu vou escrever tudo em função de H3 ou mais, ó. Se isso aqui é igual, 1 vezes ele mesmo, vai ser ele ao quadrado. E o que é que sobrou sem se ionizar? É o total menos o que se ionizou, que eu estou chamando aqui de A-, porque são iguais. Aplicando número nisso, vamos lá. Faz de conta que eu tenho uma solução 0,01 mol por litro desse ácido HA aqui, e a constante dele tabelada é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, a expressão da constante que a gente acabou de determinar é essa aqui, ó. H3O mais ao quadrado sobre a concentração da solução menos o que se ionizou. Então, tá aqui. Eu substituo o valor da constante. H3O mais ao quadrado é o que eu quero saber sobre CHA menos H3O mais. Ó. A gente viu que esse valor é igual a esse, então eu estou substituindo para deixar tudo em função de H3O mais. De onde é que vem esse H3O mais? Eu tenho duas possibilidades. Uma, a parte do ácido que se ionizou, e outra, aquele que vem da água. A água também não se ioniza? Só que vejam, a água ela já é muito fraca. 1,01 vezes 10 a menos 14, já é quase nada. E ela está na presença de um ácido. Então, tem mais H+ lá no meio, eu vou deslocar o equilíbrio da água, ela praticamente não vai se ionizar. Então, eu posso dizer que é desprezível. Eu posso dizer que todo H3 ou mais que tem lá no meio vem só do ácido mesmo. Então, eu posso também dizer, como é um ácido fraco, que a concentração, a quantidade que se ionizou, ela é muito, 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 muito menor do que a concentração analítica. O que é isso? Ó? Concentração da solução, que é a concentração analítica, concentração total de ácido, 0,01. Quantidade que se ioniza, ó, 1,8 vezes 10 a menos 5. Quer dizer o quê? Que cada 1 mol do ácido que se ioniza, ele gera 0,00018. Isso se fosse 1 mol, mas aqui não é nem 1 mol, é 0,01. Então, ele vai gerar 0,0000018. Essa quantidade de ácido ionizado em relação à quantidade total é praticamente desprezível. Então, a gente pode chamar esse denominador aqui pela própria concentração do ácido. Substituindo, a gente vai chegar nessa expressão. Isso aqui tudinho, gente, é porque vocês pegarem algum livro, ele vai mostrar isso aqui tudinho, vocês vão ficar, que diabo é isso? De onde é que foi? É só para chegar nessa expressão aqui, ó. Na hora de calcular mesmo, a gente só usa essa aqui. Quando eu tenho um ácido fraco, a concentração de H+, vai ser a raiz quadrada do Ka vezes a concentração da solução. Que se a gente voltar para cá, ó, se essa quantidade aqui é igual a essa, eu vou chamar tudo em H+, então H+ ao quadrado vai ser igual a Ka vezes HA. Então, H vai ser a raiz quadrada do Ka vezes a concentração da solução. É isso que a gente usa para calcular
pH de um ácido fraco ou de uma base fraca. No caso da base fraca, concentração de OH- é igual a Kb vezes a concentração da solução. Então, ó, substituindo aqui o valor do Ka, vezes a concentração que eu fiz a solução, achei a concentração de H+, aplico o logaritmo e encontro que o pH é 3,37. Então, disso aqui tudinho, o que vai precisar é só isso aqui, ó. Tinha que mostrar, né, como é que chega nessa expressão aqui. Mas o que a gente usa é só isso. Entendido? Ou não? Tudo ok, professora. Olha, que coisa boa, né? Então vamos para Eu frente. acho. Eu também acho. Eu peguei o mesmo raciocínio só para mostrar que também esse raciocínio vale para as bases, né? Que às vezes a gente dá aula falando só do ácido, aí quando bota um exercício de base, o aluno não faz, não, só nunca ensinou como é que faz com a base. É o mesmo raciocínio. É um eletrólito fraco, tá? Não importa se é ácido ou se é base. Então, ó, calcular o pH de uma solução, 0,01 mol por litro de amônio. Ele me deu aqui o valor do Kb e do Kw, tá? Mesmo raciocínio, ó. A amônia em meio aquoso vai formar o íon amônio e a hidroxila. Eu coloquei aqui a altionização da água só para mostrar, para poder a gente transformar, né, OH em H+ lá na história. Mas só para mostrar, para ilustrar essa parte aqui, ó, que a gente viu antes, ó, que o H3 ou mais que vem da água é praticamente desprezível. A água, quando ela se ioniza, ela tanto libera H3 ou mais, quanto libera também o H-. Então, eu coloquei aqui só para relembrar. Qual é a constante de equilíbrio dessa reação? Kb vai ser, ó, concentração de NH4+, vezes concentração de OH- sobre concentração de NH3. Como está em água, ó, faz de conta não, né? Se ela se ioniza, também tem alguma hidroxila que vem lá do meio. Então, ó, a gente sabe que Kw é OH- vezes H3 ou mais, que é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14, é 25 graus, né? Então, alguém podia dizer assim, ó, quando eu coloco uma base em água, a concentração total de hidroxila é o que vem da base e o que vem da água. Só que se a gente comparar esses valores aqui, a quantidade que vem da base é desprezível, ou desculpa, que vem da água é desprezível em relação ao que vem da base. Então, a gente pode eliminar e dizer que a hidroxila total nesse meio aí é só aquela que vem da base. Tá? Aí, daquela mesma coisa, ó, balanço de massa. A concentração total da solução, esse 0,01, é a soma do que permaneceu sem se ionizar com o que se ionizou. E o balanço de carga, uma carga positiva e uma carga negativa, então são iguais. Substituindo, a gente vai chegar naquela mesma expressão que chegou lá para os ácidos, ó. A constante vai ser H ou H- ao quadrado sobre a concentração total da solução menos o que se ionizou. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a gente vai lá, o da água é desprezível, então a gente pode dizer, como isso aqui é desprezível, né, em relação muito pequeno da base, que essa concentração não ionizada é basicamente igual à concentração da solução. E aí a gente vai chegar naquela mesma expressão, ó. Com a concentração de hidroxila no meio vai ser a raiz quadrada do Kb vezes a concentração da solução. Encontrei aqui a concentração de hidroxila. De novo, ó, lembrando, se eu aplicar aqui o logaritmo, eu vou ter o pOH. Para saber o pH, eu tenho que fazer 14 menos pOH. Por isso que encontrei aqui 10,63. Se vocês fizerem esses cálculos aí, não vai dar 10,63. Deve dar 3,37. Quando eu diminuo de 14, para poder achar o pH, porque aqui é o pOH, eu acho 10,63. Ok? Então, de novo, a expressão que eu vou precisar, quando for uma base fraca, é só essa. Ó. Concentração de hidroxila vai ser a raiz quadrada do Kb vezes a concentração da solução que eu preparei.
Certo. Então, ó, se lembra que eu falei assim, ó, ácido forte, base forte vai ser só pegar a concentração e aplicar o logaritmo. Eu disse assim, mas tem uma exceçãozinha que a gente tem que mostrar porque é teoria, mas na prática não existe. Ó, eu fiz o seguinte, dei um exemplo aqui. Calcular o pH de uma solução de HCl, que é um ácido forte, né? De concentração 2,5 vezes 10 a menos 8. Olha o tamanho dessa concentração aqui. Não sei nem como é que a gente prepara esse laboratório. 10 a menos 8. Ah, é ácido forte. Eu vou aplicar o logaritmo logo direto. Apliquei. Deu pH 6,6, ou 7,6 a 25 graus. Aí alguém vai dizer assim, minha solução de ácido clorídrico tem pH básico. Posso dizer isso? Maior do que 7 é básico. Não existe. Por quê? Nesse caso, ó, veja isso aqui, ó, 10 a menos 8. Vocês se lembram lá, quando a gente pega a água em meio neutro, né, KW, ó, 25 graus, 1,01 vezes 10 a menos 14. Parte disso é H+, e a outra parte é OH-. A gente tira a raiz quadrada para encontrar a concentração de H+. Vocês se lembram quanto é que dá? Vou até no outro slide. Se eu tirar a raiz quadrada do KW, eu vou ter 1 vezes 10 a menos 7. O que quer dizer isso? Quer dizer que a água sozinha, ela já libera 1 vezes 10 a menos 7 de H+ no meio. Essa solução aqui, ó, de ácido forte, ele vai liberar total, mas, ó, é menos do que 10 a menos 7. Então, quando eu tenho soluções assim, diluídas ao infinito, aí eu tenho que levar em consideração a contribuição da água, né? Aqui, ó, eu tenho o H+ que vem do ácido e tem o H+ que vem da base. A dissociação do ácido não suprime a hidrólise da água porque a concentração é menor do que a concentração do H3 ou mais da autoionização da água. Então, eu tenho que somar. Tá? Ó, aí vou chegar numa função quadrática, né? E vou descobrir qual é a concentração real de H3O mais no meio, ó, não é 2,5 vezes 10 a menos 8, é 1,28 vezes 10 a menos 7, porque teve aquela que veio da água, do KW, aí sim, o pH 6,89, tá? Mas como eu disse a vocês, eu estou mostrando porque a gente tem que mostrar, porque existe na teoria. Mas na prática, nem se trabalha com solução dessa concentração, soluções tão baixas assim. Até difícil de você conseguir produzir, porque é uma quantidade de ácido muito pequena para você medir para um volume de água. Então, aumenta a probabilidade de erro na produção da solução. Então, não se trabalha na prática com soluções tão diluídas assim. Mas na teoria, tudo é possível, na teoria, tudo é possível, a gente tem que mostrar. Tá? Seguindo aquele mesmo raciocíniozinho lá. Vamos ver exercício mesmo de verdade aqui, ó. Pronto. Quem ficou na dúvida do ácido poliprótico? Eu disse assim, ó, ácido poliprótico a gente analisa as ionizações uma de cada vez. A primeira, depois a segunda. Tanto é que cada uma vai gerar um equilíbrio e cada uma vai ter uma constante. Só que, geralmente, a segunda é tão pequena em relação à primeira que ela é desprezível e a gente calcula em função só da primeira. Ó. Aí eu dei aqui um exemplo. Calcule o pH de uma solução de ácido carbônico. Ó, veja que ele é diprótico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, de concentração 1,29 vezes 10 a menos 4. Então, ó, primeiro equilíbrio, quando ele perde o primeiro hidrogênio, H2CO3, vai produzir H+, e bicarbonato, HCO3-. A constante que rege esse equilíbrio vai ser concentração de H+ vezes concentração de bicarbonato, desculpa, sobre concentração de ácido carbônico. O valor dessa constante tabelado a 25 graus é 4,45 vezes 10 a menos 7. Muito bem. Essa espécie que gerou aqui a base conjugada, ela ainda tem hidrogênio. Então, teoricamente, ela pode perder esse hidrogênio. É a segunda ionização. O bicarbonato se dissocia, liberando outro H+, e o íon carbonato.
gera um outro equilíbrio químico. Constante 2. H+ vezes carbonato sobre bicarbonato. Olha o valor da constante. 4,69 vezes 10 a menos 11. Olha a distância daqui para cá. 10 a quarta. 10 mil vezes menor. Essa segunda ionização é 10 mil vezes mais fraca do que a primeira. Numericamente, ó, vamos observar. Se eu somar esses dois números, pode pegar uma máquina de calcular aí e somar. Ó, o segundo não altera o primeiro. Ele é tão pequeno que ele não altera o primeiro. É como se você tivesse 10 e fosse somar 0,00000001. Aí dava 10,000001. Arredondando é 10. Ele não influencia, tá? Mas o cálculo do pH, vamos lá. Ó, eu vou calcular com as duas constantes, eu vou calcular as duas ionizações, as concentrações, e a gente vai ver o pH no final. Então, ó, levando em conta a primeira ionização, o que é que eu tenho? Ácido carbônico, solução 1,29 vezes 10 a menos 4. Aquilo que a gente estava lá teorizando, ó. O total do ácido carbônico, a solução que eu fiz foi 1,29 vezes 10 a menos 4, né? Eu errei aqui, tenho que consertar essa digitação, tá? No equilíbrio, quanto que sobrou se ionizar? O total menos o que se ionizou. O que se ionizou? Não sei, estou chamando de X. Formei X de H+, e X de bicarbonato. Eu sei que ele é um ácido fraco. Então, eu sei que esse X, essa quantidade que se ioniza, é muito menor do que a concentração inicial. Tá? Então, eu tenho que corrigir, ou eu posso desprezar esse X em relação à concentração inicial. Esse X é muito menor do que esse. Então, eu posso dizer que posso fazer a aproximação, que a concentração de ácido sem se ionizar é a própria concentração da solução. E eu sei que essas duas concentrações são iguais, ó. Formei um tanto desse e o mesmo tanto desse, ó, 1 para 1. Como eu estou querendo saber pH, eu vou escrever tudo em função de H+. A concentração de H+ é igual à concentração de bicarbonato, porque esse ácido forma o mesmo tanto de H+ e o mesmo tanto de bicarbonato quando se ioniza. Então, eu posso agora, ó, dizer, escrevendo tudo em função de H+, x vezes x, x ao quadrado, sobre 1,29 vezes 10 a menos 5. Lembrando que eu vou corrigir essa digitação aqui, né? Cheguei nesse x, substituindo o valor do K, encontrei pH, né, aplicando o menos log aqui, de 5,6. Beleza, isso para a primeira ionização. Aí alguém pode pensar assim, não, mas tem H+ aqui que vem da segunda, tem que somar, porque senão vai dar errado. Vamos ver quanto é que tem da segunda. Ora, eu encontrei que o que sobrou aqui, ó, de X da primeira, né, o que formou de bicarbonato, foi 2,39 vezes 10 a menos 6. Então, quando ele se ionizar, o que vai sobrar de bicarbonato é esse tanto menos o que se ionizou. O que vai formar de H+? O que já tinha formado antes, mais o que veio da segunda ionização. E vai formar um X de carbonato, que eu chamei aqui de X', que é o mesmo tanto desse. O mesmo raciocínio vale aqui, ó. Essa quantidade que se ioniza, por ele ser um eletrólito fraco, e por já ser a segunda ionização, é muito, 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 muito pequena. Então, é muito menor do que essa. Esse X, em relação a esse, ele é desprezível. Tá? Do mesmo jeito, para somar aqui, é desprezível. Então, eu vou chegar aqui, Ka2, vai ser igual, ó, X vezes X, já que essas concentrações são iguais, né? Eu sei quanto é o H+, porque a gente calculou aqui, vezes o X', que é o carbonato, sobre o total, que é 2,39 vezes 10 a menos 6. 6, desculpa. Achei que se houvesse a segunda ionização, a quantidade de H+ formado seria 4,69 vezes 10 a menos 11. Eu vou somar com a primeira para ver qual é o pH. Ó. 2,39 vezes 10 a menos 6, mais 4,69 vezes 10 a menos 11, deu 2,36 vezes 10 a menos 6. Ó, praticamente igual, para vocês verem como é desprezível. Olha o pH, 5,627. Foi variar lá na terceira casa. Só que pH a gente dá no máximo até a primeira, é 5,6, 4,2, 5.
Então, essa variação aqui, ela é desprezível. Por isso que mesmo os ácidos sendo polipróticos, a gente pode desprezar as segundas, terceiras, quartas ionizações e calcular o pH em função só da primeira ionização. Comprovado aí matematicamente essa afirmação. Ok? Ok. Ok, professor. Tá todo mundo com a cabeça cansada já, né? Essa altura do campeonato, né? Isso. É, Sem problema não. A gente vai. Eu vou colocar os slides lá no Cigar e a gravação da aula assim que o Google me mandar. E aí vocês, no fim de semana, se tiverem tempo e disposição, dão uma revisada. E quando for na quarta-feira, a gente se reencontra. Tá bom? A senhora é muito fofa. Fala até no final de semana. Sou fofa mesmo. Eu estou super acima do peso, então eu sou fofíssima. Fofa literalmente falando. Ah,